No dia 22 de junho de 2001, lá nos Estados Unidos, foi lançado o primeiro Velozes e Furiosos. 20 anos depois, ou mais um pouquinho disso, dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, eu revisitei o que podemos chamar de um clássico do cinema de ação. De um lado tínhamos Brian O'Connor, vivido pelo carismático Paul Walker, que nos deixou em 2013. Do outro tínhamos Dominic Toretto, vivido por Vin Diesel. Na época, um bom gigante, né? Também carismático, só que hoje nem tanto, vide algumas polêmicas e uma disputa nascida ali dos próprios filmes com outro bom gigante. Esse bom e carismático até hoje, no caso o The Rock. Mas isso aí é papo para um outro vídeo. De um lado, um jovem tentando ser policial e do outro, um malfeitor. Um dos líderes dos rachas de carros tunados e líder de uma gangue que roubava cargas de caminhões. A boa dualidade da história começa exatamente nesse ponto. Ao passo que a realidade de Brian como policial é chata, a outra, dele dirigindo, tendo carros legais e literalmente entrando para a família do Toretto, é divertida. Somos o Brian naquele contexto, saímos de algo que conhecemos e passamos a tentar entender como esse pessoal, né, esse novo modo de vida acontece, né? O que é essa realidade dos supercarros e como seus pilotos ali se relacionam entre si. Que regras da rua são essas? O que Brian encontra é camaradagem, parceria e lealdade. Exatamente o oposto do que fazem com ele enquanto ele tenta ser policial. Se Vin Diesel ficou bastante conhecido por esse papel e representa muito bem a franquia na maioria dos filmes, é prudente cravar que o Brian O'Connor, ou melhor, o Paul Walker, é o coração dessa história. Temos dois protagonistas bem distintos que vão se misturando ao longo dos filmes e ficando cada vez mais parecidos, ou pelo menos entrando em uma sinergia no modo de pensar a vida, no modo de ver a vida. Se nos filmes seguintes o Brian flerta em ser aquele policial que tanto buscava lá nesse primeiro filme, chega um momento que não dá mais e a família fala mais alto. O filme de 2001 já colocava essas pistas, né, já plantava essas pistas, principalmente no final, que à revelia dos colegas, o nosso protagonista resolve grande parte do caso, mas não captura o chefe, muito pelo contrário, em segredo o ajuda a fugir. A cena da revelação, quando o Toretto tem que obrigatoriamente descobrir o que o seu novo amigo na verdade é, ganha um peso dramático que pouco se espera desse tipo de filme, quando os olhares vão se cruzando e o silêncio junto com a urgência da situação vai ganhando a tela. É uma cena muito boa, coisa que você não espera, do ponto de vista dramático, de um filme de ação. Perceba que até agora eu mal citei os carros, né? Eu não os trouxe pra frente do texto. E isso tem um motivo. Eu realmente não acho que Velozes e Furiosos sustenta-se nessa ideia da ação, da correria e dos carros. Isso é o que ajuda o filme a vender ingresso e ser uma das franquias financeiramente mais bem-sucedidas da história do cinema. Até 2021, foram quase 6 bilhões de dólares ganhos no mundo todo. Números na tela aí pra vocês. É a 7ª maior bilheteria de todos os tempos até o momento, batendo inclusive Senhor dos Anéis. Isso eu deixo na conta dos carros, mas, pra mim, Velozes e Furiosos é sobre uma semente cultivada desde o primeiro minuto do filme. É sobre família. Lembra as mesas gigantes regadas a cerveja, sol, gritaria e churrasco? Lembra a discussão se o Brian pode ser aceito ou não? Isso de nada tem a ver com o carro se batendo. Isso aqui nem o próprio Brian, é o coração dessa história. O que os olhos veem é literal. Carro correndo e proporcionando momentos de adrenalina para o espectador. Ponto. O que não é literal é o que fez essa franquia crescer a cada novo filme, culminando inclusive numa homenagem acontecida depois da fatalidade da morte ali do nosso querido Paul Walker. Não tem como viver todos esses filmes, apesar do quão apelativo eles foram pro lado da ação, e não se envolver emocionalmente com o 7º filme e o final acachapante que se despede de um personagem e ao mesmo tempo de um ator na vida real. Falando sobre o quê? Sobre família. De novo, se fosse só carro, não daria pra sentir com Velozes e Furiosos e jamais a franquia chegaria tão longe. É preciso ter carisma, é preciso tirar a vida de algo que foi feito para ser de lata, de ferro. É como personificar um carro, por exemplo. Dar nome, dar alma, seja lá o que for. Precisa de vida, e o pouco de vida que tem em Velozes e Furiosos vem dessa temática que pouco falam sobre. Velozes e Furiosos, principalmente quem viu, né, desde o início, tudo isso acontecer, desde o primeiro filme, é a materialização de como algo nasce do zero
e ganha o seu espaço no imaginário da cultura pop. Quer goste do filme, quer não, a maioria das pessoas conhecem e sentem-se pelo menos um pouquinho atraídas, nem que seja para entender um pedacinho, um mísero pedaço dessa grande história que acontece e que vai sendo contada a cada novo lançamento. Firmando o olho no local certo, Velozes e Furiosos é divertido de se ver e de vez em quando traz um pensamento ou outro sobre amizade e família, como tanto falei aqui durante todo esse texto. Por outro lado, os exageros da franquia fizeram esse lado ir ficando cada vez mais difícil de ser acessado diante de tanta sucata da ação. Por isso, jamais vou conseguir tirar esse primeiro filme, esse de 2001, do topo dessa pilha. O primeiro Velozes e Furiosos só fica melhor a cada novo lançamento dessa marca. Nele tem absolutamente tudo que a franquia precisou para atingir o tamanho que tem hoje. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito, peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau!